Eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Eu gosto de dizer que o Pod Plurais é um podcast que traz mentes e temas plurais que merecem ser levados a outros patamares. A pergunta de hoje é: enquanto nós éramos cuidados por outras pessoas, quantas vezes nós paramos para nos perguntar o que será que essas pessoas que cuidavam de nós queriam? Quais eram os desejos, quais eram as vontades, quais eram os anseios? A gente nunca parou para pensar muito e é sobre isso que a gente vai falar agora. Quem está cuidando de quem cuida de outra pessoa? Bom, antes da gente chegar nesse assunto que eu tenho certeza vai render muito, pelo que a gente falou antes de começar a gravar, eu já tenho certeza que vai render muito. Eu preciso dar 2 recados. O primeiro é agradecer a Ben & Jerry's. Quem tá com a gente já sabe que a Ben & Jerry's é nossa parceira há um tempinho e encheu aqui o nosso estúdio de muito sabor e muito ativismo. Ben & Jerry's, obrigada. Os programas estão muito mais gostosos agora. E o meu segundo recado é: se você ainda não segue o nosso canal, já se inscreve, é aquele padrão, né? Clica aqui no sininho, salva, compartilha, deixa os seus comentários que a gente adora conversar com quem está sempre escutando os nossos conteúdos. Bom, agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, hoje eu tô com os meus cabelos soltos, bem volumosos, meus cabelos loiros. Eu tô sentada aqui com uma blusa bem brilhante, regatinha, tá muito calor em São Paulo esses dias. Tô com uma saia preta até o joelho, um sapatinho, com os meus óculos aí, o de sempre, né, gente? O meu óculos dourado de armação grande e o meu batom vermelho, que é quase uma assinatura já desse podcast. Acho que agora sim, estamos todos na mesma página. Eu vou abrir aqui e vou chamar as nossas convidadas, que eu tô louca para começar logo essa conversa. Thaís Vasconcelos e Jaqueline Lamente. Meninas, obrigada, bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Obrigada a você por receber a gente. Imagina, gente, é um prazer sempre, né, gente? Vocês sabem. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês, eu sempre peço de uma maneira pra gente colocar todos os pontos na mesa, né? Vou pedir para vocês se apresentarem pra gente quem são vocês dentro e fora do LinkedIn. Acho que é uma maneira boa para vocês falarem o que vocês fazem e aquilo que vocês também são fora das redes. Bom, vou começar então. Eu sou mãe do Dudu, madrasta da Mamá e da Lelê, 2 meninonas que estão com 19 e 22 anos estudando na Europa agora, então é isso, o que a gente fez tá feito, gente, elas moram lá. Eu sou advogada de formação, eu continuo trabalhando como advogada, mas hoje eu faço um monte de outras coisas. Eu sou CLO na Bitumami, que hoje se posiciona como a maior comunidade de mães do Brasil. E fora do LinkedIn, eu ainda jogo vôlei, eu sou louca por viajar, eu sou super curiosa. Eu casei com um cara mais nerd do que eu para eu poder pagar de descolada, porque eu fui a nerd até eu arrumar um engenheiro mecânico. Então agora eu posso ainda brincar um pouquinho com isso. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelo castanho claro, o olho muda de castanho para verde dependendo do tempo. Tô de óculos preto. Tô com uma camiseta preta escrito Fight Like a Mother, que pra gente é uma bandeira, é um posicionamento. E eu tô muito contente de estar aqui hoje. Que bom, nós também. Obrigada, Thaís. Jaque? Ai, uma delícia estar aqui. Tava esperando por esse dia. Eu sou a Jaque, eu sou a mãe do Luca. Eu sou mentora da Bitumami também. Tô lá quando tudo era mato, né? Tá. A gente fala que a gente não tinha nem a casinha mais amada do Brasil, então tenho muito orgulho dessa comunidade que eu faço parte hoje. No LinkedIn eu sou consultora de negócios, então eu ajudo as empresas a alavancarem as suas estruturas de negócio, construir novas avenidas de negócio também, estratégia, enfim. Tudo isso. Fora do LinkedIn, como eu falei, né? Sou mãe do Luca. No LinkedIn também sou mãe do Luca. Mas que fora, é um posicionamento também. Exato. Eu gosto de jogar vôlei de praia, mesmo tendo 1,56 m. Eu faço até ataque, eu posso provar. Jogo handball, gosto muito de esporte, gosto de me movimentar, de dançar. E sou uma mulher afro-indígena com muito orgulho. Eu tenho cabelos pretos até os ombros. Tenho os olhos pretos, estou com o vestido todo estampado em homenagem à Amazônia, com uma cobra coral aqui, que é um símbolo muito importante da minha
descendência, da minha ancestralidade. Lindo por sinal, né, gente? É isso. Bom, gente, eu sempre gosto de abrir as conversas trazendo o tema para um lugar que todo mundo se conecte, né? Então, antes da gente começar a falar, que é o que a gente veio fazer aqui, eu vou puxar o conceito de cuidado. Nessa perspectiva de cuidado de quem cuida. A gente está falando, assim, nesse filtro de cuidados domésticos, principalmente cuidados, somos todas mães, as meninas já se apresentaram como, vocês já sabem que eu sou mãe faz muito tempo, vocês já têm essa informação. Então eu estou falando na perspectiva de cuidado doméstico. O conceito de cuidado não só de quem faz uma coisa, mas de quem acumula todas essas funções. Então a gente está falando de levar para a escola, trazer da escola, se certificar de que a despensa está cheia, certificar de que a criança está nutrida, certificar que a lição está feita, o uniforme está na gaveta, a casa está limpa, que está todo mundo com a carteira de vacina em dia, todas essas coisas. E quando a gente está envolvida nesse tipo de cuidado, traz uma sobrecarga. A gente está falando de hoje, estamos pensando em como estará a nossa casa, a nossa rotina daqui a 2 semanas. A gente já sabe dia após dia o que vai acontecer. Tem algumas de nós que já tem até o cardápio pronto na cabeça. E o quanto isso não pode ser pesado pra gente. Vou me prolongar só mais um pouquinho para falar as estatísticas, que é importante, e depois a gente se desprende dessa parte tão pesada, né? Porque é isso que a gente quer fazer hoje. Olhar o outro lado de toda essa construção. A gente sabe que esses trabalhos que eu acabei de mencionar são feitos 75% dos lares pelas mulheres, exclusivamente pelas mulheres. É um trabalho que vale 11 trilhões de dólares, ou 8,5% do PIB no Brasil anual. Então, assim, as mulheres, mais uma estatística para quem acha que a gente tá falando muito, então se você reclama vai lavar uma pia, mais uma estatística as mulheres trabalham dentro de casa 10 horas a mais do que os homens por semana, sendo que a gente está falando, óbvio, antes da gente até falar, é importante a gente reafirmar que a gente está falando dessas mulheres, desse recorte social, dessas mulheres que trabalham fora, dessas mulheres que são mães, é esse o recorte, é nesse quadrado. Então, puxem o filtro para essa realidade. E aí é isso, né? A gente sabe o quanto isso é cansativo, o quanto isso é exaustivo e o quanto isso faz com que a gente pense em os nossos momentos de cuidado, de autocuidado. E é aí que é esse o fio que eu quero puxar para a gente conversar hoje. A gente já falou aqui no pod, quem não acompanhou, volta lá nas 2 últimas semanas, a gente conversou sobre as mulheres estarem exaustas na sociedade, que foi um pod de muita construção, de muita informação. A gente já falou sobre a culpa é da mãe, a gente está sempre falando, então qualquer coisa que dê de errado na vida de qualquer ser humano, a culpa é da mãe, que não fez o seu papel. Então vamos tirar um pouco dessa carga nas nossas costas, vou até fechar o computador. Vamos trabalhar no lado bom e no lado que é a gente se cuidar, apesar de todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, porque fazem mesmo, a gente não consegue fugir. Como que isso funciona para vocês? A gente tirar esse prisma do peso e trazer para um lugar de, sim, eu me cuido, eu gosto de me cuidar, as pessoas me respeitam por isso e eu sei o quanto isso é importante. Eu vou te falar que eu vou voltar na maternidade, né? Porque a gente falando de... Esse peso todo só chegou, em tese, quando o Eduardo nasceu. E eu, no alto da minha prepotência, grávida, tinha certeza de que eu tinha organizado a minha vida inteira para que nada mudasse. E quando eu falo isso hoje, eu não consigo terminar a frase sem dar risada, porque... Eu tinha certeza, eu contratei gente no escritório, eu treinei gente no escritório, a babá do Eduardo começou a trabalhar em casa um mês antes dele nascer. Eu organizei toda uma estrutura para que a minha vida de advogada, sócia de um escritório, ficasse intacta. Apesar de ter nascido um ser que dependia 100% de mim. O Eduardo mamou 1 ano e 7 meses.
Se alguém me contasse que eu ia amamentar isso tudo, também não ia acreditar, assim. É porque eu vivia. No começo eu falava, não. Mas enfim. E eu nem sei como é que eu fiz isso tudo com a vida que eu levava. Eu ia nos eventos da Bitumami com a bomba de leite, tirava o leite na hora do almoço, congelava e levava pra casa, assim. Eu andava com a bomba de leite pra cima e pra baixo. Mas enfim, pra gente voltar, né? Começou a maternidade. Tudo aquilo que eu achei que eu tinha organizado. Óbvio que a minha vida ia mudar, não importava o quanto eu tinha organizado, mas caiu assim no meu colo. E eu comecei a ter que pensar em estratégias para me adaptar à mudança, porque eu não tinha me preparado para a mudança. Eu acho que esse foi um dos maiores erros que eu cometi, de não ter sido humilde o suficiente. A gente se prepara para a continuidade daquilo que já era a nossa rotina. Exato. Mas a mudança... Para mim, a maternidade é uma aula de inovação na veia. Assim, sempre dormiu assim, não dorme mais. Sempre comeu não sei o que, não come mais. Hoje não funciona mais. E aí você descobre outro jeito agora. Porque você tem que fazer ele dormir. Você tem que fazer ele comer. Então, essa criatividade, essa inovação, isso com certeza foi um músculo muito treinado, né? Para que eu conseguisse levar isso daí. E uma das coisas que eu aprendi a fazer para que a minha vida não ficasse, meu Deus, olha o que aconteceu com a minha vida e tudo mais, foi me colocar na agenda, literalmente. Então, eu criei uma cor no meu Google Agenda, que é minha, e eu comecei a colocar os meus compromissos todos na agenda, é verde. Para eu ver o quanto de verde tinha na minha agenda, porque eu tenho que ver os verdinhos para eu visualizar. E eu criei ali uma forma de me colocar na minha agenda, óbvio que é muito mais cedo, né? Então, assim, eu faço espanhol das 7 às 8 da manhã na segunda-feira. Mas eu fui colocando todos os meus compromissos na agenda. E outra coisa que parece muito óbvia, mas que eu não tinha essa clareza antes, quando você me ligava e falava assim, Thaís, você pode me atender amanhã às 7? Eu não ia falar pra você, eu tenho espanhol. Eu ia falar, claro. Eu cancelo e tô eu nem te contava que eu ia cancelar. Eu não perguntava se você podia fazer outro horário. Eu comecei a perguntar. Gente, só perguntar mudou a minha vida. Porque eu falava, às 7 eu não posso, pode ser às 8? Aí você falava, nossa, 8 é até melhor. Ou só se fosse uma situação assim, não, tem que ser às 7? Aí, ok, eu vou remanejar minha agenda. Mas o fato de eu ter me colocado na agenda fez com que quando você me ligasse, eu olhasse e falasse, às 7 não dá. Pode ser às 8? De eu perguntar, melhorou muitos % a minha vida. Porque eu parei de cancelar as minhas coisas. Porque quando você não tem agenda, você vira a agenda do outro. Sim, claro. E quando você constrói a sua, você faz aquela educação para isso é uma coisa, priorizar. assim, que parece muito óbvia, mas, assim, mudou a minha vida. E eu consigo hoje, apesar de ter um monte de emprego, um monte de função, remunerada, não remunerada, filho, enteadas e tudo, eu consigo jogar vôlei, eu consigo fazer terapia, eu consigo fazer espanhol, eu faço massagem 2 vezes por semana, com horários fixos. Então, porque eu coloquei na agenda. Então, e porque eu passei a me priorizar, a perguntar para as pessoas. Eu não deixei de trabalhar um monte, eu continuo. Eu só consigo encaixar ela em outros quadradinhos. Então, isso foi uma coisa, assim, recomendo fortemente, assim. Boa. E para você, Jaque, como foi esse processo? A maternidade realmente é um checkpoint, assim. Eu falo que é a parada do pit stop, que você troca de pneu e às vezes chove e você tá com o pneu errado, né? Então... derrapa, você, né? A minha situação foi um pouco diferente da Tá, mas aconteceu a mesma coisa. Eu lembro que o Luca mamou até 2 anos e 4 meses, gente, no peito. Eu lembro que eu já tava num ponto dele grande, assim, eu falava, não dá mais, sabe? Gente, vocês são heroínas. Eu amamentei as 2 até os 7 meses e eu achava que eu tinha sido, assim... Meu modelo. Nossa, 5 estrelas. Imagina, acabou de cair a minha graduação. Mas eu vou te falar que uma das coisas que eu aprendi é que eu não me orgulho dos sacrifícios que eu fiz. Eu não fico pregando para as pessoas. Se eu conseguir, você consegue. Eu falo, gente, nem sei como eu consegui. Isso não... Não, até porque nem foi exclusiva a alimentação
dele do peito, então foi baita desafiador e eu acho que rolava um lance emocional meu com ele ali também. Então, eu sou dessas. Você eu não acha que rolava? Não, será que ainda hoje? Mental, emocional, né? Não, imagina. Mas aí, como que o meu processo de autocuidado, ele foi muito mais demorado do que o da Thay. Eu acho que talvez a gente venha um pouco de realidades diferentes, principalmente desse começo. Eu estava como arquiteta, sou arquiteta e urbanista de formação, eu tinha um escritório e eu tomei um calote, assim, porque eu não li um contrato que eu assinei. Ainda bem que eu tenho uma amiga agora advogada e eu me responsabilizei por coisas que nunca deveria, e aí eu quebrei a minha empresa com 8 meses de gravidez. E aí toda a minha estrutura que eu organizei, ela precisou ser revisitada. Inclusive, tipo, não tinha mais a pessoa que me ajudava todos os dias. Então, foi um lance muito complexo pra mim, fora emocionalmente. Então, eu desaprendi de me cuidar. Eu fui trabalhar. Trabalhar. Quando eu tive o primeiro burnout de 2019, foi um momento de virada de chave pra mim. Eu tive outro depois, mas vamos focar nesse. Focar só em um, porque a gente combinou de não falar sobre coisas ruins. Mas foram grandes mestres pra mim de o tanto que eu tava me desconectando da minha alma. E eu acho que é muito sobre... Você só sabe se você tá se cuidando bem quando a sua alma tá tranquila. Apesar de estar muito ocupada. Né? Hoje eu tô super ocupada. Tanto quanto antes, mas eu sinto paz nas minhas escolhas e em falar não também para algumas coisas. Então, voltei a fazer atividade física, optei por ganhar menos do que eu ganhava, então enxugar orçamento para me cuidar, para ter um tempo de jogar meu vôlei, de brincar mais com o Luca e de estar presente comigo mesmo. Então, eu percebi que se eu não estivesse bem, não adiantava eu estar com a conta bancária cheia, porque eu estava vazia. Tava cheia e tava vazia. Então, eu tento me encher do que a minha alma adolescente, que foi uma fase que acho que pra gente pra quem tem um pouco mais de privilégio, tá? Uhum. É uma fase que a gente tá chegando no mundo, fazendo nossas escolhas, escolhendo com quem a gente vai andar. Então, eu tento o que a gente vai fazer, o que a gente vai estudar, o que a gente vai estudar, o que nós vamos fazer. E aí, eu acho que trazer essa adolescente pra cena, quando eu tô muito cansada, me faz me cuidar melhor, sabe? É uma leitura, né? Que curioso isso, vocês estão falando de quando os filhos nasceram. Eu tive a minha mais velha, hoje ela tem 18. Quando ela nasceu, eu trabalhava em hotelaria, então a minha escala era 6x1. Às vezes eu tinha folga, sei lá, de segunda-feira. E pra mim era muito natural, minha folga é de segunda, então eu vou viver segunda como se fosse um sábado. E tudo bem. Quando ela nasceu, eu me lembro, eu fiquei um mês de repouso absoluto antes dela nascer, e a minha licença de maternidade começou a correr aí, um mês antes dela nascer, pois é. E ó, a advogada aqui, gente, pulando. E aí, eu voltei... Eu tô pulando. Eu voltei, eram 4 meses. Quando eu voltei pro trabalho, ela tinha 3 meses e eu já tinha me separado do pai dela. Então, foi assim, um bebê, morando só nós duas... Eu trabalhando 6x1, enfim, eu não sei, eu fiquei muito tempo, eu me lembrei disso, porque é uma coisa que a gente não pensa habitualmente, né? Mas quando você falou, eu desaprendi a me cuidar, pra mim era isso. Gente, eu trabalhava de uniforme, então era assim, acorda, põe o uniforme, vai trabalhar, volta, põe o pijama, né? Óbvio, eu tô amamentando, tô em casa, põe o sei lá o que é que eu ponha. E eu vivia assim. E eu fiquei assim durante muito tempo. Então, na hora que eu comecei a falar, não, a gente é habituado a pensar né? Ou eu cuido dela, ou eu cuido de mim. Quando eu comecei a perceber que eu podia cuidar dela e de mim, que não tem uma condicional, tem uma somatória. Tem uma analogia. Nossa, minha vida mudou. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a da máscara quando cai no avião. Ah, sim, famosíssimo. Que você tem que colocar em você primeiro para depois colocar a criança. Uhum. É isso, não adianta a gente cuidar da criança se a gente estiver ali sufocando sem ar. A criança não vai ser feliz se a gente estiver miserável. Então. Eles sentem, eles são umas esponjinhas. Eu tive, até comentei, eu tive dengue, tem 2 semanas. Meu filho ficou desesperado, ele nunca tinha me visto doente, ele passava a fazer assim, ó. Porque eles sentem o ambiente, eles sentem que a gente precisa deles. Então, assim, não adianta, ou a gente vai estar... E eles sentem que a gente está mentindo. Se a gente fingir
que a gente tá bem, pra eles ficarem bem, eles também vão saber. também. Uma das preocupações que eu tive quando eu comecei a me cuidar de novo, que eu voltei a jogar vôlei, que eu voltei a fazer coisas por mim, para que ele tivesse um modelo. Eu brinco que meu marido anda de bicicleta, a mais nova dança, a mais velha joga vôlei, que deu empurradinha. Então, assim, ele sabe que ele tem que fazer uma atividade física, não importa qual, ele pode escolher, mas na cabeça dele todo mundo faz. Então, tem uma coisa de você arrastar pelo exemplo. Se eu ficar lá chateada, só cuidando dele, sem fazer nada pra mim, que exemplo ele vai ter? Então, vira aquele símbolo da amargura, né? Vira aquele... Sabe aquele exemplo? Não fala com a sua mãe porque ela é louca. Fica aquele exemplo de, assim, ela tá sempre tão... Ela é pesado. E isso é tão injusto, porque as pessoas... Aí os filhos, né, crescem com aquela sensação de que, assim, as meninas crescem com a sensação de que maternidade é um terror. E os meninos crescem com a sensação de que, assim, bom, qual vai ser a próxima que... Qual vai ser a próxima, não. Qual vai ser a minha esposa que... Vai se sacrificar. Quem será a minha louca, né? Não a minha esposa. E isso é tão pesado, né? É muito injusto. Uma das coisas que eu mais gosto é falar para as meninas as nossas verdades. Filha, eu amo estar com você. Eu amo estar na nossa casa. Eu amo isso aqui, ó. Isso aqui eu respiro. Mas pra mim também é importante eu ter o meu momento sozinha ou o meu momento com as minhas amigas. Você não sai com suas amigas, você não joga os meus, então eu também vou. Eu brinco que são as duas coisas que eu mais gosto, ficar com meu filho e não ficar com meu filho. É bem isso. Porque eu adoro ficar com ele, eu adoro fazer coisas com eles, mas eu adoro ir pra Bitumami e não ter criança nenhuma, às vezes, lá. Ou às vezes tem, mas é outra, criança de outra pessoa, que eu posso trocar o diferente, cuidar diferente, brincar diferente. Então, eu acho que é importante que ele tenha segurança e amor e cuidado de outras pessoas que não eu. Sim, Que ele se tão sinta, saudável. que ele se sinta... Porque imagina assim, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dele que ele não quer contar pra mim, mas ele confia na madrinha, ele confia na babá, ele confia num irmão. O Dudu tem, além das irmãs, que são as enteadas, as irmãs têm mais 2 irmãos, a mãe delas tem 4. E pro Dudu é tudo irmão dele. Eles estudam na mesma escola, então assim... Que maravilha que ele tenha pessoas que amem ele, que vai ouvir, que vai ajudar ele. Quanto mais gente, melhor. Não precisa ser eu só. Uhum. Então tem essa coisa também. Ai, tem que ser a mãe. Não tem. Não tem. Tá tudo bem. Não é? Ô, Jaque, e antes da gente gravar, a gente tava começando ali... Gente, assim, ó... Quando a gente começa, a gente chega no estúdio, oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre isso. Se a gente não interrompe a fala, sai um podcast inteiro antes de ligar a câmera. Hoje foi assim. A gente começou a falar ali, eu falei, não, peraí, vamos ligar a câmera, daí a gente continua. Mas a gente estava falando de como tirar esse peso é importante, né? Até numa questão energética pra gente, né? Conta um pouco mais pra gente sobre essa construção. A gente estava falando antes de começar que a gente sabe que a gente está cansada, né? Foram anos aí, os últimos anos foram bem desafiadores socialmente para todo mundo, principalmente para quem tem menos privilégio que a gente, foi muito mais puxado. Sim. Né? Mas eu percebi por mim mesma e algumas amigas muito próximas que exaltar a exaustão não estava me ajudando em nada. Vira uma militância do quem tá mais cansada. Ferrada, ia falar um palavrão, que fica difícil até você, e é engraçado, porque a energia do que você traz como fala, como pensamento, ela é realmente muito importante, né? Então, óbvio que a gente tá cansada, mas eu acredito que a gente tem que mais conversar sobre quais os mecanismos de não exaustão ou de melhoria de autoestima, performance, que a gente pode compartilhar para além do começar eu tô cansada. Pra ajudar. Pra ajudar a resolver o problema, porque a gente é parte do problema. A sociedade realmente tá num momento muito desafiador de saúde mental para todo mundo. Se a gente decidir ficar na reclamação, no reclamar, né, trazer de novo essa aclamação do desgaste, a gente não vai sair de onde a gente tá. Uhum. Óbvio, com o nosso recorte de privilégio. Gente, é importante a gente ficar repetindo isso
Porque, bom, a gente está falando para muita gente, né? E a gente sabe que exatamente quando a gente traz uma leitura assim, acirrada, eu não vou falar extremista, mas que é baseada em vivência, e nem sempre as vivências são positivas, é muito natural que a gente tenha uma reação de autodefesa quase, né? Ah, mas você tá falando assim porque você pode contratar uma pessoa. E eu que... Sim, mas a gente tá falando do seu caso, né? Então é importante a gente separar isso, tá certo, Jaque? E uma coisa que, assim, eu vejo é a gente poder naturalizar o não, né? Acho que... Ai, gente, acho que eu vou fazer o seguinte agora, que a gente chegou nesse momento... Eu vou chamar o momento pedaçudo e aí eu vou fazer questão de dar um apoio aqui no momento pedaçudo. Olha só, o momento pedaçudo, para quem chegou agora, é o momento que a gente traz toda a delícia e a euforia da Ben & Jerry's aqui para nossa mesa. A Ben & Jerry's é uma marca bastante ativista pela diversidade, pelos direitos da diversidade, e quando a gente montou esse quadro aqui no Pod, a gente chamou de Momento Pedaçudo, que é um momento que as nossas convidadas olham para a câmera e dão ali o seu recado bastante ativista, bastante assertivo sobre o tema que a gente está discutindo agora. Só que agora me deu uma epifania. Eu vou invadir esse momento pedaçudo. O meu recado sobre o cuidado para quem cuida das outras pessoas é naturalizar o dizer não. A gente pode dizer não, porque a gente está em um momento nosso. Então, acho que esse é o meu recado para a gente levar para frente, começar a naturalizar algumas outras coisas aqui dentro desse rolê de cuidado. E vocês, meninas? Eu fiquei pensando, quando você me explicou, né, o que era o momento pedaçudo, eu falei, puxa, o que eu falo que as pessoas olham para mim e falam, cara, isso é muito importante, você devia falar isso mais. Então eu vou puxar um pouco a sardinha para minha área. Uma das coisas que eu percebi é que o meu conhecimento como advogada, ele não é senso comum. Que eu achava que todo mundo sabia o que eu sabia. E eu vejo que as pessoas, muitas mulheres principalmente, se prejudicam por não ter informação adequada o suficiente com relação a casamento, união estável, partilha de bens. E a gente tem uma visão romântica de que eu tô casando. Vou falar de dinheiro, gente. Não é pra falar de dinheiro, vou casar. A gente vai ficar junto pra sempre. Ele é o amor da minha... Não, gente, o amor, ele atrapalha, ele deixa você sem a consciência necessária. Segundo a neurociência, a paixão é igual à demência. Tá aí a neurociência ajudando o advogado, hein? As sinapses ficam igual então, à demência. Se eu tiver que dar um recado, é no amor que a gente combina como serão as coisas. Não vai ser brigando que você vai conseguir decidir quem vai ficar com o quê. Então tá tudo bem, tá tudo lindo, a gente tá se amando. Vamos combinar aqui que regime de bens a gente vai casar. A gente vai comprar isso no nome de quem? Não é melhor a gente comprar no meu, no seu? Não é melhor a gente comprar no nome... Quando tá tudo bem, gente, é no amor e a gente tem que revisitar essa conversa. A gente tem que falar de novo e a gente tem que documentar as coisas. Porque os combinados, eles são muito bonitos enquanto tá todo mundo bem. A hora que não tá mais todo mundo bem, não, veja bem, mas fui eu que trabalhei, eu que comprei. Você tava em casa, com tudo do bom e do melhor. Então, conversem. Puxem essa conversa desagradável, desconfortável, porque ela é importante e ela é uma proteção para você. Pode ser que você nunca tenha que usar, olha que ótimo. Pode ser que realmente vocês estejam apaixonados e morram apaixonados e tudo seja lindo, mas a gente tá aí, né? Tem um monte de estatística, eu vejo bastante coisa errada. Então, conversem sobre isso antes e durante. Para não chorar depois, né? Conversa antes e durante para não chorar depois. E você, Jaque? Se vocês estiverem numa roda com algum homem, eles se acharem no direito de falar mal de alguma mulher que não esteja presente, pare o que ele está falando. E a outra é, se você estiver num rolê, numa balada, e tiver uma mãe lá se divertindo, nunca pergunte pra ela, nossa, com quem ficou o seu filho? Tá bom? É isso. Genial. Obrigada, Jaque. A gente precisava dessa lição.
Gente, isso é tão... Ninguém pergunta pra pai isso. Ninguém pergunta pro pai, né? É muito chato isso. A gente pois tem que dar aquela... Pois é, com quem ficaram Você vai seus viajar a filhos? trabalho? Vou. Se ele fica sozinho... Não, eu botei num locker. Quando eu voltar, eu tiro. Botei no locker, eu adorei. Vou adotar isso. Quando a gente chega na balada e perguntam cadê seu filho, a gente sempre faz assim, meu Deus! Aí a pessoa desespera, a gente fala, tá em casa, tá com a avó, sei lá, a gente... Tá com alguém, né? Não, gente, tá bem, tá cuidado, tá ok. Agora é o meu momento de cuidar. Ele tá sendo cuidado por outra pessoa que Não, mas talvez se você depois... quiser ir lá cuidar pra eu ficar no rolê também Eu já pode. respondi isso. É bom saber que você tá preocupada, porque Da próxima da próxima vez eu vou te ligar. Aí você pode... Meu filho é tão bonzinho, ele fica tão bem. Não dá nenhum trabalho. Você queria cuidar pra mim, né? Puxa, obrigada. Próxima que vez você fica solidariedade. lá. Ô, tá, mas você trouxe uma coisa que tem muito a ver. No começo do seu recado, você falou, eu vou puxar pro meu ofício. Mas tem muito a ver. Porque na hora que a gente encara as conversas difíceis, que podem nos tirar de uma roubada daqui a algum tempo, a gente também está se cuidando. Sem A gente dúvida. fala... É um preventivo. Exato. A gente fala que uma parte muito alta, uma percentagem muito alta da autoestima e da satisfação. Obviamente que a gente está falando dentro de um podcast que é sobre diversidade e inclusão, então eu estou falando sobre o recorte de gênero para as mulheres. Mas para os homens também. Você deitar a cabeça no seu travesseiro e você saber que tá tudo em ordem, que as suas coisas não estão espalhadas por aí. Então, assim, é um cartão de um, o nome do outro, o boleto não sei aonde, o CPF que tá não sei o quê. Quando você sente que tá tudo em ordem, que as coisas estão dentro das suas caixinhas, que a vida tá ok... Nossa, gente, às vezes a gente olha e fala, putz, tá faltando isso, não tem aquilo, mas tá tudo bem. A nossa vida de adulto tá em ordem, tá engatilhada. Eu brinco que Deus deu um CPF para cada um e as pessoas ficam misturando os CPFs por aí, gente. Gente, é que aí a gente entra numa seara que não tem como. Que é muito difícil, é uma parcela muito pequena do nosso país que o CPF é um para cada um, né? A gente sabe muito que... Mas aí a gente entra em outro pódio. Mas você tem essa opção. O difícil é as pessoas não saberem que tem... Por isso que eu falo da informação, né? Você saber que você tem a opção, você já tá anos luz da frente das outras pessoas. Ah, sim, isso sim. Você saber que é seu, que você não tem obrigação de ceder e que você pode falar não, isso Mas salva como, vidas. né? E aí como? Aí também já vem a história do ter uma amiga... Tem uma amiga advogada. Dá uma pesquisada. Ela me ajudou muito na fase. Inclusive desse assunto mesmo específico, né? Porque você pode fazer tudo direitinho na sua vida e o seu significant other quebrar e o seu CPF ir pro buraco junto. Exato. Foi essa dica aí, eu me lembro. Mas sabe uma coisa que é interessante? É saber disso e chegar em mulheres que têm uma certa independência financeira é urgente. Porque boa parte das mulheres, elas, além de não saberem, elas não se sentem com a liberdade financeira, a autonomia financeira para tomar a coragem de ter essa conversa. Quando você abre mão do seu trabalho para ficar em casa só cuidando da casa e dos filhos, a maioria não acha que... Exato, do marido. Filho, claro. Não é considerado um trabalho para muitas pessoas. Então, essas conversas nem se cogita chegar. E aí passam-se 15, 20 anos, você não cuidou da sua carreira e você ainda tem que ouvir num divórcio que talvez você não construiu nada porque você ficou em casa. Outro calor. Gente... Você tocou num ponto agora, Jaque, que me faz questionar uma coisa assim. Pouco tempo atrás a gente teve no Enem, o tema da redação era a economia do cuidado. Não sei se eu ri ou se eu chorei ao ler as matérias depois dessa prova, o tanto de gente que não sabia o que era a economia do cuidado. Tudo bem, é um termo novo, enfim, mas, bom, não é um termo... inédito, né, gente? A gente falar sobre o trabalho que é invisibilizado que as mulheres têm dentro de casa é muito importante. E aí eu quero puxar... Você falou depois de 15, 20 anos, eu fiquei pensando em um outro prisma.
Esse pessoal agora que se conectou com esse tema, que agora fez a prova, né? Escreveu, teve que escrever a redação, teve que depois ler a nota da redação, e aí toda a imprensa falando sobre é um tema bem recorrente. Sabe, agora um monte de gente sabe. Qual é o impacto para essa geração de falar, putz, então eu sei que isso é invisibilizado, agora eles olham para as mães e falam, putz, mãe, realmente, ou para as avós, ou para as mulheres que cuidam, e o quanto será que essas pessoas, esses adolescentes hoje, esses jovens, vão se reorganizar mentalmente e falar, putz, isso aqui não. Isso aqui, quando eu crescer, para mim vai ser não negociável. E aí, essas meninas, não só as meninas, mas os meninos também, as meninas vão crescer falando, olha, esse daqui é o meu limite, esse daqui eu vou ter essa conversa difícil. E os meninos vão falar, não, olha, isso daqui não é só seu, é meu também, é minha responsabilidade. É uma coisa que eu falo sempre, gente, uma casa limpa é de todo mundo. Adultos funcionais. Claro, eu não limpo a casa só para mim, eu não cozinho só para mim. Eu já falei na minha casa, ninguém vai me ajudar? Então eu não vou lavar roupa de mais ninguém, só a minha. Não. Aí as meninas vêm. Porque é isso, não é só para um, é para todo mundo, é funcional, é isso que você falou. Será que a gente vai ter essa reação agora que esse assunto tá... Ah, não, me dá um pouco de esperança, Thaís. Não, eu vou te falar assim, eu como mãe de menino, eu me esforço bastante para que ele seja um adulto funcional. Então, eu ensino... ele desde pequeno, ele tira o prato da mesa, ele passa a água, ele põe o prato na máquina, ele me ajuda a tirar a mesa, ele me ajuda a colocar a mesa. Óbvio, né? Você tem que ir adequando as capacidades da idade da criança e tal, mas não queremos morar na bagunça. Queremos morar na bagunça? Então todo mundo tem que fazer um pouquinho. Então eu fico ensinando coisas para ele. Ele sabe cozinhar algumas coisas, óbvio com supervisão, mas eu fico ensinando coisas para ele, para que ele possa um dia... morar sozinho, cuidar das coisas dele. Não tô nem pensando se ele vai ser o marido exemplar. Eu quero que ele possa fazer sozinho, né, as coisas dele. Mas a gente tá vivendo um movimento meio estranho na sociedade, pelo que eu tenho lido, de mulheres dessa geração, tá? Que estão brigando aí por ter essa posição de igualdade, de todo mundo cuida... E por outro lado, uma crescente de jovens homens conservadores querendo esposas ideais. Eu não consigo entender o que está acontecendo com o mundo assim. Eu li sobre isso, não sei onde o negócio que estava fazendo assim começou a fazer assim, mas eu acho que a gente vai ter um desafio ainda de encaixe dessa nova geração para entender o papel. E, por outro lado, temos mulheres enaltecendo essa posição de esposa troféu, de eu acordo às 4 horas da manhã para fazer babyliss e assar o pão antes do meu marido, o alecrim dourado e as crianças acordarem. Então, que para mim é um desserviço, né? Esses videozinhos eu olho e falo, gente, vocês estão jogando uma régua nas outras mulheres... Bom, quando você fez a pergunta, eu lembrei do artigo que eu li, e aí eu falei, eu nem sei, porque eu não consigo ver não tá bom. Não, eu estava construindo aqui na minha cabeça um pensamento mais ou menos como, poxa, se essa pessoa quiser de fato acordar às 4, fazer a maquiagem, passar o pão e ela se sentir feliz com isso, se ela estiver assim melhor, para ela, por ela, tudo bem. Tudo bem, mundo é diverso. Mas exato, o mundo é diverso. Mas ainda assim, colocar uma régua que é muito, muito difícil de acompanhar, né? Quando a gente pega o desenvolvimento do mundo, as ações de equidade de gênero, as mulheres se colocando, é muito difícil de entender. Não, e assim, quando a gente fala, funciona enquanto o casamento dela está funcionando. Exato. Se eles se separarem, ela vai fazer o quê? Exato, então, ela vai acordar às 4 da manhã, eu não quero falar.
Entendeu? Ela vai acordar às 4 da manhã, vai se maquiar e vai... E aí ele vai Né? arrumar outra mulher e ele não vai querer pagar pensão pra ela, porque ela tem profissão e idade pra trabalhar. Olha a advogada aí, gente. Aí com esse argumento aí, como é que eu vou falar sobre equilíbrio? Eu não sei, eu acho que talvez a gente não tenha a resposta. Eu acredito que é uma resposta que ela está em espiral, ela está sendo construída por exemplos que não são bons, uns que são de mulheres que optaram realmente por não ter, porque queriam ficar em casa com seus filhos e assim. Eu acho que o nosso desafio agora é também não colocar essa super mulher independente que está na correria na rua fazendo mil coisas, é um exemplo ideal. Também não, então, porque ela tá cansada. cada um tem seu sapato ali, né? Sabe que uns anos porque atrás... ele tá cansado, né? Sabe que uns anos atrás, quando eu trabalhava CLT, eu tirei férias, e aí era aquilo, né? A regra, você tem que tirar férias na segunda-feira e volta, né? Eu tirei férias e eu pedi pra sair de férias numa terça, não sei se é terça ou quarta. Aí eu tinha uma chefe que assim, faz uns anos, uma líder maravilhosa, ela falou, mas por que você não vai pegar na segunda, que aí você já sabe, domingo você já tá de férias? Eu falei, não, porque eu quero na outra semana, eu quero ter, nessa... Fiz a conta. Vou voltar para trabalhar na outra terça, porque na segunda, e era o dia que era o fim de férias das minhas filhas na escola, então quando eu voltasse para o trabalho, elas iam voltar para a escola. Eu falei, no primeiro dia de aula delas, eu quero ir buscá-las na escola com roupa de academia e com o cabelo molhado. Ai, que sério. Ela falou, por quê? Eu falei, porque as outras mães Ai, nossa, vão de muito por rola, isso, amiga. ou elas É saem, puxado, tipo, né? sabe, acabei de fazer o lanche, então sai Ok. do cabelo molhado, assim, sai do banho fresco às 3 da tarde, vai buscar na escola, ou então elas estão vindo da academia, então assim, Não, mas e elas eu tô tão de escova e roupa de academia. Eu falei, mas Eu não consigo entender. eu falei, gente, eu tô sempre de roupa social, sapato de salto, cansada, esbaforida, depois do trânsito. E eu queria muito ter esse dia de eu ir buscar as minhas filhas igual as outras mães. Nossa, aí a minha chefe falou, não, faz o seguinte, pega mais 2 dias pra você poder 2 ter, seguidos, 3 dias pra você ir viver isso. Eu falei, nossa, eu sou só outra mulher pra entender isso, né? E eu fui... Pois eu fui me sentindo assim, ó, de tênis, aquela meia fofinha. Eu tava me achando assim espetacular. Colocou até Minhas agora filhas no carro. Minhas filhas falaram, mãe, que roupa é essa? Tá louca? Por que você tá assim? Eu falei, porque as outras mães vêm. Ela falou, mãe, a gente adora ver você. As outras mães falaram, Camila, o que aconteceu? Você foi desligada e tal? Eu falei, não, gente, tô voltando de férias, mas eu queria ver igual a vocês. Camila, a gente adora que você vem com roupa social. Pra gente é um marco, assim, nossa, olha ela trabalha e a gente tá aqui cuidando de filho. Eu falei, gente, não tem certo, não tem errado, né? Acho que essa é a melhor. É assim, se você tá feliz vivendo essa realidade, então seja feliz vivendo essa. O problema é, tô aqui fazendo bolo, enchendo a lancheira, sendo que eu queria era estar batendo ponto em outro lugar, ou vice-versa. Aí agora eu queria puxar essa questão da agenda que você trouxe logo no começo do nosso pódio. Eu amei isso. Eu tive um tempo que eu acordava às 4h50, saía de casa às 5, porque era o meu único horário. Saía de casa às 5, eu morava, para quem é de São Paulo, sabe, eu morava na Serra da Cantareira, era muito longe, eu trabalhava na Marginal Pinheiros, era muito longe. Então eu pegava todo esse trajeto bem cedo para chegar na academia às 6, porque era o meu único horário, das 6 às 8. Era meu único horário. Se eu saísse de casa depois eu pegava muito trânsito, não conseguia chegar, e aí meu marido levava as crianças na escola e era o meu horário. E tudo bem com isso. Então, quando a gente olha e fala, tudo bem, 8 da noite eu tava morrendo. Mas estava tudo bem, era meu horário. A gente precisa normalizar o horário que as pessoas se cuidam, o cuidar, e tá tudo bem com isso. Exato. E aí, meu Deus, você não levava suas filhas na escola? Não. Não. Ai, que ótimo. Porque até você tinha um combinado. Né? E eu acho assim, que a gente tem os combinados e a gente tem que também aprender a relativizar os combinados, né? Lembra que eu estou num processo de aprender que as coisas mudam desde que ele nasceu. Aliás, ele já nasceu me mostrando que era ele que mandava, que não era eu. Porque ele nasceu do jeito que ele quis, ele nasceu no dia que ele quis, enfim. A gente já começa ali a tomar um choque de realidade, né? Sim. Tem 2 semanas,
Ele falou pra mim, mamãe... Quantos anos ele tem? 7. Ele almoça na escola de segunda-feira que ele tem futebol, depois da aula. E ele falou, mamãe, você nunca foi almoçar comigo na escola. Você não quer almoçar comigo hoje? Eu falei, você tá me convidando pra almoçar? Ele falou, vou pagar. Com aquele cartão que eu ponho dinheiro. Mas é o cartãozinho dele lá, dele passar lá na maquininha. Aí eu olhei minha agenda. Falei, cara, eu posso almoçar com ele hoje. Me organizei. Chegou lá na hora que ele foi liberado, encontrei com ele. Almocei com ele, ele ficou todo feliz, passou o cartão e digitou lá na maquininha, mostrou pra mim que ele sabia digitar, não sei o que, saiu um papel, foi lá no balcão, pegou a comida. Ele comeu de pé, de tão animado que ele tava, porque eu tinha ido almoçar com ele. Aí ele foi pro futebol, eu fiz um call na arquibancada, que aliás é uma coisa que você faz com bastante frequência. Vi o treininho dele de futebol, voltei com ele pra casa. Eu fiquei pensando, por que a gente não faz essas coisas às vezes também? Foi tão importante pra ele, e foi legal pra caramba pra mim, que eu ia ficar, não, a mamãe tem que trabalhar, você acha que a mamãe pode? A mamãe pode. Pode. Às vezes, e almoçar na escola. A Jaque tem isso, eu já vi nas suas redes sociais o seu momento. Tenho, eu gosto de postar pra falar que é possível mesmo, sabe? Não é nem motivo de como eu sou incrível, é pra mostrar que dá. E é isso, dá. Coloca, já teve... Não vai dar todo dia. Todo dia não dá, tem reunião que não dá. Agora, algumas reuniões você consegue fazer apertando o mudo e gritando... Moleque, você é meu moleque. Dá. Vai, filho. Desliga a câmera. Manda ele voltar pra marcar. Dá pra fazer. É óbvio, né? Com responsabilidade de que você tem que entregar seu trabalho, tem que ser mãe, tudo mais. Sabe uma coisa que também que eu acho que é ao nosso favor? O híbrido. Recorte privilégio. O híbrido. Né? O híbrido permitiu que as relações fossem revisitadas. Time híbrido. Eu também. Então, você consegue estar mais perto, consegue se dispor a trabalhar em outro lugar, a fazer... Eu falo muito com uma amiga minha, pega o filho, que tem muita energia, assim, vai pro parque, dá uma bicuda na bola e fica lá fazendo sua agenda com seus pacientes, que você vai atender depois. A bola vai voltar, dá a bicuda de novo, faz os 2 gols e volta. Dá pra fazer. Antigamente a gente nem cogitava a possibilidade que isso dava pra fazer. Se falasse que eu né? ia buscar ele na escola, que eu busco várias vezes por semana agora, imagina que eu ia... Bom, também eu trabalhava num escritório tradicionalzão e tal, que foi outra coisa que caiu quando ele nasceu, que eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, gente? Mas enfim, e aí o híbrido... Ele super possibilitou isso e outras coisas, sim, né? Então... o nosso cuidar deles, o nosso cuidar para as mulheres da nossa geração que cuidam dos pais também. Essa ação de cuidar não só de filhos, mas de outras pessoas e também de cuidar da gente mudou muito com essa nova concepção de trabalho, né? Eu já passei dessa fase de sair de casa às 5 da manhã e eu saía lá da Marginal Pinheiros, pegava as crianças na escola umas 6:30 da tarde, aí até você fazendo, não, precisa passar na papelaria comprar uma cola, precisa pegar um pão, precisa comprar não sei o quê. Eu chegava em casa às 8 da noite, porque tinha uma estrada para chegar na minha casa. 8 da noite pra jantar, botar pijama e dormir. Banho, filha, eu te amo, vamos fazer um momento de qualidade com a mãe. Dormia de pé, porque no outro dia eu começava tudo de novo. Hoje, às vezes eu falo, gente, como eu dava conta. Eu não tinha tempo, e isso era de segunda a sexta, né? Porque aí chega sábado, você tem que olhar a casa. Tinha que limpar, arrumar, lavar a roupa, a louça, fazer mercado, fazer a unha. Não tinha fazer a unha. Domingo, sabe quando eu fazia a unha? Aí domingo, depois eu passar toda a roupa, eu fazia a unha domingo no Fantástico. Sempre foi assim. Aí eu comecei a derrubar algumas coisas. Eu não passo mais roupa. Acabou. Isso na minha casa há muitos anos. Meu marido é advogado. Ele passa. Eu não passo, acabou. Aí as coisas começaram a cair. Hoje, gente, eu olho para essa rotina e falo, como eu dava conta? A minha mãe fala, eu não entendo como você era capaz. Uma vez que eu tive que viajar a trabalho, ela ficou no meu lugar. Ela falou, não dou conta. Minha mãe fala pra mim que ela fica cansada de ouvir eu falar a quantidade de coisas que eu faço. Exato. Nem de ver. Não dá, é muito, né? A gente se coloca isso num lugar muito hardcore. Eu acho que você tem toda a razão, já que a gente pensar fora, respirar fora desse cenário
e falar, não, eu estou me cuidando e tá tudo bem. E parar de dar desculpa quando você não tem força para fazer. E assumir que não tô com força para fazer nada. Preciso, talvez, de alguém para me dar a mão, uma mana para falar, vamos junto. Porque não foi fácil para mim perceber que eu tava só pensando no trabalho e descuidando da minha alma mesmo. Minha alma tava indo embora do corpo. Ainda bem que eu tive amigas, e a Bitumami é um lugar que, sempre que eu vou para lá, falo que é onde eu ponho meu carro elétrico na tomada, sabe? Porque tem que ser sustentável, né? Eu tô falando isso porque você coloca tantos... mas eu não posso... Eu vou fazer isso. Eu não posso porque eu tô cansada, porque eu dei mentoria até 9 horas da noite quase todo dia, e eu tô montando outra empresa, e eu sou investidora, e faço 1000 coisas, e aí eu não consigo acordar às 6 horas da manhã pra fazer, porque o Luca entrava na escola às 7h15, então o máximo que eu conseguia fazer era meditar meia hora, o máximo. Assim. Ainda dormia na meditação de manhã. Aí, eu comecei a levantar para meditar em pé, porque eu tava dormindo na meditação. Meu Deus do céu! Meditar em pé, olhar minhas plantinhas e meditar. Mas o que eu aprendi com tudo isso? Já deixa eu te falar, tá? Só porque quando eu percebi que o híbrido era uma coisa positiva para mim, de terça e quinta eu jogo vôlei cedo, aí tem que ser presencial mesmo, né? Não tem jeito, ainda bem. Mas a yoga eu faço online. E aí eu levo o Luca na escola, volto. Tem o híbrido. Tem o híbrido. As atividades extras. Segunda e quarta, yoga online, não posso faltar. Gente, e daí tem uma outra coisa que é importante a gente falar também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e nenhuma das duas situações, né? Nem a gente se obriga a todas as coisas, e nem a gente fala... Não, então tá bom, então eu vou acordar às 4 da manhã, às 5 da manhã eu vou molhar a planta, depois eu vou fazer a academia, depois eu vou sorrir pros meus filhos, e depois eu vou trabalhar, e depois eu vou voltar e eu vou falar, não, eu me cuido, porque todos os dias eu tenho que manter... Eu acho que é contra todos os máximos, né? Eu acho que um ponto, que até eu ia perguntar isso pra Jaque, eu li há um tempo um artigo que falava quando... o autocuidado vira mais uma coisa para você fazer. Exato. Você tem que lavar o rosto antes de dormir, passar tal hidratante, passar não sei o que no olho. Eu só quero dormir no sofá, gente. Não passei. E tudo bem. Autocuidado dermatológico me traz culpa. Quando é que o autocuidado deixa de ser um cuidado e passa a ser mais uma coisa para você entregar? Mas a mulher tem que fazer meditação. Se ela não fizer meditação, você fala, não quero fazer. Não quero fazer. Você tem que escolher o que faz bem pra você. O autocuidado também não pode vir da internet, né, gente? Fica escolhendo isso que eu falo, as coisas o autoconhecimento foi uma ferramenta de tornar a gente muito humano, que foi tirada da gente. Se conhecer é o melhor caminho, porque não adiantava o ano passado eu detonada emocionalmente você colocar tudo isso de coisa que eu faço hoje. Não dá, foi coisa... É um processo, né? É uma progressão. E é um autocuidado, né? As pessoas falam assim pra mim, você joga vôlei? É bom atividade física, né? Eu falo, não, eu jogo vôlei porque no vôlei eu posso gritar com as pessoas. Fora, minha! Ninguém fica chateado. Todo mundo corre, sua. Pra mim, o vôlei não é uma atividade física, é uma liberação. Então, assim, você tem que entender o que faz bem pra você. Aí a gente volta até na história do exemplo pras crianças. Você vai fazer atividade física qual? A que você quiser. Você pode ficar testando, mas todo mundo tem que ter formas de se liberar, de correr, de gritar, de suar. É importante para a pessoa. Não dá para a gente ficar também querendo achar fórmula mágica na internet. E aí a gente tem... Acho que até por isso que eu fiz a crítica do influencer, que fala, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que tomar o seu shot matinal, calma, gente, você tem que achar o que funciona para você, né? E nisso o autoconhecimento é essencial. Ver o que eu dou conta de fazer, é exatamente isso. E o que te faz bem, porque às vezes a gente fica fazendo as coisas que alguém mandou você fazer e nem te faz bem. Tinha um aplicativo que dava um aviso assim, era umas 8 horas. Eu mesmo escolhi o horário para ele me lembrar das coisas que eu autocuidado da pele lá, que eu não consigo. Eu não gosto, não dá pra mim. Aí ele falava, que tal uma dose de autocuidado agora? Que tal um tempo para você? Cara, eu li aquilo, eu falava, me cobrando. Tá me cobrando. Ai, que ódio! Por isso que eu falei, esse autocuidado depende. O seu autocuidado é o autocuidado que alguém quer que você tenha. Exato. A gente precisa também, a história de falar não e tal, escolher o que funciona pra você, entendeu? Às vezes o autocuidado é assistir Sex and the City lá,
No Mas é loop. importante, gente, é importante uma endorfininha no corpo, mulheres, a idade chegou aos 40 aqui, eu sei o tanto que isso é importante, né? Pra todo mundo é importante, até pra ter mais saúde mental. Então, Sim. essa dose de sair na rua, fazer uma atividade, seja em casa também, jogando aquele videogame lá, Sei lá, se você gente. Então, eu jogo cuidado. alguma coisa pra movimentar essa energia nossa é importante Não, isso também. faz parte de um combo de ações saudáveis para corpo, mente e espírito. A gente Exato. tem um episódio aqui, com a Simone, maravilhosa, Simone Nascimento. Sim. E a Joyce Martins falando sobre saúde integral. É maravilhoso. Isso é mais um dos componentes. Mas eu acho que quando a gente traz isso que vocês falaram, você falou do Sex and the City, você falou de... Não lembro quem falou do Sex and the City. Mas eu acho isso fenomenal também. Esses dias, eu hoje acordo, meu marido leva as filhas na escola, a filha, porque a outra já saiu, tá na faculdade. Ai, gente, a véia. Não tô aguentando. Não tô dando conta dessa... Tamo aí. Eu fico olhando já com um pouco de saudade do meu filho, mas querendo que chegue também. Não queira. Não queira. São muitas etapas. Ainda vai ter muita festa junina ainda pra você ir. Nossa, é verdade. E o presentinho Dia das Mães, gente? Acho que é nem a escola... da escola? Não, porque Na escola já não é tem mais Dia das Mães, gente. Dia da ensino família, fundamental pelo amor de Deus. 2, não vai ter mais. Não vai ter mais. Já acabou pra mim. Eu acho que tinha que os adolescentes fazer dança de Dia das Mães. Não ia ser muito legal eles pagando esse mico. Mas sabe quando a minha mais velha gostou, depois de anos? Quando ela se formou no médio, que aí teve a festa junina da escola, que era a última da vida dela. Que aí ela foi noivinha, aí dançou, aí foi uma quadrilha de quase meia hora. Porque aí sim, né? Despedida oficial. Exato, acho que ela tava mais feliz que era a última do que era de verdade a festa junina. Nossa, eu já fui em tanta festa junina porque eu fui das meninas e aí agora tem as do Eduardo. Nossa, Haja roupa xadrez. Nossa, eu vou sempre com a mesma. Então, aí na rotina que a gente consegue hoje, o meu tempo de cuidado, o meu de autocuidado é de manhã, que meu marido leva a pequena na escola. Quando ele volta, a gente faz alguma atividade juntos bem cedo e depois vamos trabalhar. É um cuidado, mas é um cuidado que, pelo menos pra mim, é um cuidado meio que obrigatório, assim. Eu preciso ter, porque é uma questão de saúde, de cuidado, né? E tem alguns outros momentos que, pra mim, assim, eu nem percebia que eu não estava tendo. Olha que coisa. Recentemente eu acordei, ele nem lembro onde ele estava, que tinha de jogar bola, sei lá. Eu sei que eu acordei e liguei a televisão. E fiquei ali quieta, porque a casa tava quieta. Eu falei, putz, vou me dar esses minutos. Você fica sozinha? Quase nunca. Não é terrível? Às vezes eu percebo que eu tô sozinha, eu fico tão feliz que eu tô sozinha. Então, eu falei, eu não vou me mexer. Não é por maldade, é só porque, putz, aí o controle da televisão é meu. Entende? Essas coisas. Aquele dia que ele falou assim, eu vou sair com o Eduardo pra andar de bicicleta. Eu falei, graças a Deus, eu vou ficar sozinha? Eu vou escolher o que eu vou ver? Então, quando ele chegou, ele falou, nossa, há tanto tempo que eu não vejo você vendo TV, que você escolheu o programa, sozinha, só você, vou passar um cafezinho pra você então. Ai, falei, gente, 5 estrelas. Palmas pro marido dela. Palmas, porque foi Salvador. Eu fiquei, 2 filmes inteiros. Não, porque com duas filhas de idades diferentes e com rotinas diferentes, certamente ficar sozinha pra você é algo raro. E ficar sozinha é muito louco. A gente foi viajar no começo do ano, a gente ficou 2 semanas fora. Os 3, 24 horas por dia, 15 dias. Eu amo os 2, eu adoro. A gente fez coisas super legais juntos. Mas teve um dia que eu comecei a ficar incomodada e eu não sabia o que era. Eu tava E aí eu percebi que eu não tava nem tomando banho sozinha. Que a hora que eu ia tomar banho, eu falava, Dudu, vem, a gente já dou banho em você. Então eu não tava ficando sozinha nem no banho. Quando eu percebi, quando a gente tava na casa de uma amiga minha que mora fora, e aí eu fui levar a filha dela na escola. E eu fui com a menininha, que é minha afilhada, minha querida, e eu voltei sozinha. Aí ficou aquele silêncio no carro. Eu escolhi a música, ninguém pediu playlist. Ah, tem isso depois. Tem, agora eles já sabem fazer playlist. O Luca fala, mamãe, eu vou deixar você escolher uma música, tá? Uma. Na minha playlist, né? Você pode escolher, na minha playlist. E aí eu voltei sozinha. E aí eu falei, gente, é isso que tá me deixando incomodada. Eu tô há 12 dias sem ficar sozinha. Mas sabe o que é engraçado?
vou pegar esse... Nunca mais acabar esse podcast. Vocês que estão aí, não saiam daí dessa série de podcast. Inclusive, vai ter que trazer mais sorvete, porque não vai. Quando eu me separei, o Luca, um final de semana, sim, fica comigo e o outro vai com o pai. Eu lembro que nas primeiras vezes que ele foi, gente, era um buraco na minha alma. Eu não sabia, o silêncio daquela casa era um negócio avassalador. Eu deitava no sofá e pensava, meu Deus, eu vou poder ver o que eu quiser. Eu não sabia lidar com aquela solidão. Depois, começa a chegar a sexta-feira que ele vai, eu falo, qual que eu vou maratonar agora? É libertador, ficar sozinho. E eu não conto às vezes pra ninguém que eu tô disponível. Eu fico no meu mundinho, que eu vou ler. Eu vou ouvir os podcasts atrasados, vou ver série, que é um autocuidado que a gente deixa de fazer porque tá sempre. Teve uma amiga nossa da Bitumami que quando se separou e uma das coisas que fez ela se separar era a sobrecarga materna. Ela tinha uma filha pequena de 4 anos e ela cuidava praticamente de tudo. E aí quando ela se separou, o marido começou a ficar uma semana sim, uma semana não. Começou a realmente cuidar da menina. Ela falou, se ele cuidasse dela assim, quando a gente tava casado, eles voltaram. Ah, eu sei quem é. Eles voltaram. É verdade. Sensacional. E eles voltaram, porque aí acabou a sobrecarga e aí eles começaram a se ver. Mas tá vendo a num valorização? momento de igualdade, num momento de... Conseguiram conversar sobre, hoje é você, então, que vai buscar em tal lugar. Ah, tá ótimo, eu vou viajar. Então... E eles conseguiram se encontrar num outro lugar. Quando ela falou pra mim que eles voltaram, eu falei, gente, isso devia ser divulgado, falei pra ela. E-book, produz um e-book pra Não, mas isso é ajudar as importante, sabe por quê? Porque quando a gente fala... Não era a mulher que era boa, ela precisava de ajuda. Mas... Quando a gente fala muito disso, né, conecta com o que você estava dizendo, estamos cansados, estamos isso, estamos aquilo, a gente tá sempre no prisma de reclamar, esse tipo de ação, de causa, né, mostra pra gente que algumas pessoas ouvem. E quando elas ouvem, elas compreendem, se conscientizam e mudam. Sim. E é pra isso que eu tenho a Mentes Plurais, gente. Pra levar a consciência e trazer mudança. E aí eles viram que eles não deixaram de se amar. Né? Ela tava sobrecarregada e ela reclamava que tava sobrecarregada. Ele tava chateado porque ela reclamava. Sim. E eles se desconectaram por conta de uma situação de desgaste, de sobrecarga. Sucesso. Então, assim, e eu tenho, por outro lado, uma outra amiga minha que falou que se ela soubesse que ela ia ter fim de semana sim, fim de semana não, sozinha, ela teria se separado antes. Então, assim, você tem situações e situações. Você ficou com vazio no primeiro fim de semana. Eu teve uma amiga que me ligou 1h da tarde e falou, eu não levantei do sofá até agora. Eu já assisti 2 filmes, eu vou almoçar lasanha da Sadia, porque eu posso comer o que eu quiser. Não precisa ser saudável, ela falou. Não precisa ter cenourinha. Não foi só o primeiro, não. Demorou um tempo. Eu não consigo imaginar. Quando chegou perto do dia de deixar ele assim, fazer a malinha e falar, meu Deus, é bem desafiador, mas agora eu adoro. Gente, acho que a gente já falou tanto, acho que a gente falou bastante dos prismas desafiadores, de assuntos que, puxa, realmente reforçam a nossa exaustão, o nosso desafio de cuidar não de filhos, não só de filhos, mas de pais e tudo mais, da nossa exaustão, mas a gente também falou com muita leveza e de uma maneira muito divertida de como a gente consegue, enfim, simplesmente viver o nosso autocuidado com responsabilidade, com consciência e com aquele... É isso mesmo, eu tô me cuidando, se você tá achando errado... O erro não está em mim. Eu tô ok. Eu achei que era isso. Era isso mesmo que eu buscava. Era esse o resultado que eu queria quando eu montei esse roteiro que eu nem li, fechei aqui. Nem segui, só falei os números ali, mas eu tava confiando que ia ser dessa forma. Faltou a gente falar alguma coisa? Teve até fofoca aqui já. Teve caos, confusão. Faltou a gente falar alguma coisa? Eu acho que eu ia falar uma coisa só. É importante ter esse tempo com as amigas também, sabe? De sair pra tomar um drink e tal. E aí na Bitumami, fazendo a propaganda mesmo, se puder, né? Pode. Da gente se encontrar, tanto no Aquilomba Elas, quanto nas reuniões do Why Not. Ter um grupo de mulheres que pensam parecido com você, pra você se identificar e poder desaguar, poder dar risada, poder falar de um sonho
muito feminino, muito individual. Eu acho que isso também traz, né, uma leveza. Eu falo tira que um às pouco da vezes eu falo carga. que eu vou pra lá pra ajudar as pessoas e às vezes as pessoas me ajudam. Então a gente não sabe em que pé que a gente tá, a gente não... o que você veio fazer? Eu vim... E aí, de repente, você encontra alguém e você se conecta e você aprende, porque como tem muita mulher incrível nesse mundo e diferente, que estudam coisas diferentes, então... Você ouvir, você pegar a perspectiva de outras mulheres. Às vezes você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, às vezes eu vou pra lá achando que eu vou ajudar alguém e eu sento, alguém começa a falar e eu fico lá. É isso. A primeira vez que eu fui na casinha foi no Why Not no Carnaval esse ano. E aí eu fui, porque eu saí de casa, eu falei pro meu marido, eu falei, eu tenho uma reunião. Não deixa de ser verdade. Quando eu cheguei lá, estava... Nossa, mas eu de repente apareci no Stories com uma tiara da Mini, ou não sei o que lá, aquela banda tocando, e bebida, e carnaval, e a mulherada brincando, e confete, não sei o que. E aí ele me ligou, porque, sei lá, acho que o nariz da menina mais nova tinha sangrado, alguma coisa aconteceu, Aí aquela música... Ele falou, onde você tá? Eu falei, eu tô na reunião. Aí ele, o quê? Não deixa de ser, né? Foi uma reunião, juro, e foi produtiva, e foi leve. Tanto que eu voltei. Antes de eu vir gravar, eu estava na casinha agora, porque a gente tá trabalhando lá uma vez por semana. Então, bom, se a propaganda não podia, agora já tá feita. É isso. Então, essas conexões são muito importantes. Tudo isso, acho que todos esses elementos são muito importantes. É muito importante a gente poder trabalhar, é muito importante a gente poder se cuidar, a gente ter o tempo de cuidar dos outros, fazer as nossas escolhas e também poder dividir e compartilhar, né? Isso é muito importante mesmo. Sim. Eu acho que agora falamos tudo, né? Bom, gente, como falar nunca me cansa. A última coisa que eu vou pôr aqui é o Momento Luther King, que é a assinatura, que é quando a gente de fato encerra a nossa conversa. O Momento Luther King é um I have a dream, assim, sabe? É um momento de, putz, eu tive um sonho, que a gente compartilha, combinando com o tema que a gente discutiu aqui durante todas essas 15 horas de podcast que a gente gravou hoje. Eu acho que o meu grande sonho é isso, a gente poder naturalizar o autocuidado e a gente poder ter pessoas que valorizem o cuidado de quem cuida da gente. Eu sou uma mulher já... eu tenho 45 anos, eu já me cuido sozinha há um bom tempo. Mas também tem outras pessoas que estão envolvidas no meu cuidado. O meu irmão é uma pessoa que cuida de mim, meu marido, meus filhos. Então, eu cuidar deles também é um exercício de amor, de retribuição, de cuidado. Então, quando a gente olha dessa forma, fica tudo tão mais leve, né? Tão mais bonito. Não cuido deles lavando a louça. Eu cuido deles me preocupando com o bem-estar e com o amor que a gente compartilha. Ai, que bonito isso. Como é que eu vou ganhar dela agora? Eu costumo dizer que a maternidade é um exercício de esperança. Porque você fala muitas vezes a mesma coisa sem saber se tá entrando na cabeça daquela criança. Se ela tá pegando... Você ensina muitas vezes ela a botar os shorts, muitas vezes ela escovar os dentes. Mas você fica lá, você faz um dia, faz outro dia. E você não pensa que um dia ele vai fazer sozinho. Muito louco, é na esperança, mas... E aí um dia você fala, vai lá e tira o pijama, e ele volta sem o pijama, de roupa e dente escovado. Você faz, ele estava me ouvindo. Né? E assim, a gente... Tô falando, obviamente, de coisas simples, como escovar os dentes, mas são várias coisas que a gente vai fazendo. E tô vendo as meninas morando fora, né? E lavando a própria roupa e comendo. O que você tá almoçando? Aí ela levantou um pacote de Pringles. Eu falei... eu juro que eu vou comer alguma coisa saudável depois. E você só tem que acreditar que você ensinou, entendeu? Então, eu acho que isso da maternidade, de ser um exercício aí, de ensinar na esperança, de ensinar boas práticas, é quase um compliance, sabe? Então, assim, na esperança de que eles sejam pessoas... eu falo que minha esperança é que o Dudu seja gente fina. Pra mim, já tá ótimo. Gente fina. Quem é o Dudu? Um cara gente fina. Que se vira, faz o dele. Então, é esse exercício da esperança, da maternidade. Não de peso, não de trabalho, não... De esperança. Esperança. Maravilhoso. Eu acho que I have a dream
Eu tenho esse sonho da gente não ter que se justificar quando a gente quer falar um não, assim, as mulheres, sabe? A gente só falar não. Não quero. Só uma frase não. inteira. Já é uma frase inteira, assim, não ter que ficar justificando. Acho que isso é um desejo que eu tô vendo acontecer, mas ainda temos um caminho longo. Maravilhoso. É isso, gente. Acho que finalmente temos um programa longo, completo e divertidíssimo. Eu amei. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Obrigada por estarem aqui. Foi uma A porta está delícia. sempre aberta, o microfone está sempre aberto para ouvi-las. Se vocês quiserem deixar suas redes, arrobas para as pessoas poderem encontrar vocês, fiquem à vontade, por favor. O meu é @tá, Vasconcelos com 2 L's. O meu é @Jaque, Jaque, Lamente. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Amei a nossa conversa. Até a Obrigada próxima. mesmo. Até a próxima. Até já. Obrigada, gente. Acho que temos. Até a próxima semana.